Bom, pessoal, eu trouxe aqui esse material que é o The Digital Currency Toolkit for Financial Advisors. Esse material ele é da Grayscale, que é um dos maiores fundos de investimento. E qual é o propósito desse material? É realmente dar ferramentas para vocês atenderem os clientes de uma forma mais habilidosa e também para a gente não cometer nenhuma gafe, para saber com quem são as pessoas com quem a gente está falando. Beleza? Então, primeiro de tudo, esse material ele começa com a tese de investimento em Bitcoin. Qual é essa tese? Essa tese ela diz que nas gerações que têm entre 51 e 69 anos e as gerações que têm entre 70 e 87 anos, tem aproximadamente aí 60 trilhões de dólares que vão deixar para os seus herdeiros, e seus herdeiros possivelmente vão investir em moedas digitais ou estoques que envolvem tecnologia. E isso tem sido muito importante para esses fundos de investimento, que eles sabem então apontar qual vai ser a sua persona que eles vão dar mais atenção. Porque nesse mercado a gente tem que dar mais atenção para as pessoas que vão pagar a nossa conta, não é verdade? Então, quando a gente fala dessa tese de investimento, diversificação é a palavra. Tem um portfólio que foi desenvolvido lá em 1929, que é o portfólio chamado 60-40, onde o investimento é 60% em estoques e 40% em bonds ou títulos do tesouro. Esse portfólio ele faz com que tenha um retorno médio de 6% ao ano. E a diversificação apenas em 1% desse portfólio em Bitcoin consegue dar um grande retorno na variação desse portfólio. A gente vai trabalhar isso e eu vou conversar com você sobre isso. E olha só que interessante, 76% dos conselheiros financeiros, todos os seus públicos perguntam o que é Bitcoin. Então eles têm um interesse muito grande em investir em Bitcoin, em saber o que é isso. Então agora eu vou trazer aqui para vocês alguns tópicos para explicar para essas pessoas como se portar. Primeiro de tudo, a infraestrutura do Bitcoin é muito forte. O Bitcoin ele é composto por uma rede de computadores espalhadas no mundo inteiro. Essa rede de computadores ela faz com que o Bitcoin seja muito seguro. Por quê? Cada computador desse tem uma cópia integral do livro das transações. Então, ninguém poderia modificar uma cópia desse livro, falando, eu enviei 10 bitcoins para pessoas que não existiam. Então, todo esse network, essa rede de computadores gigantescas, ela faz com que o Bitcoin, a infraestrutura dele seja muito grande. Lá no começo de 2009, era muito incipiente. Existiam pouquíssimos computadores alimentando essa rede. Hoje não. Hoje, como o Bitcoin já é mais famoso, já tem muitas pessoas, investidores e empresas querendo estruturar suas economias em Bitcoin, essa rede de computadores tem aumentado cada vez mais. Assim como também o poder de mineração, que é o que faz com que os Bitcoins sejam confirmados, que de fato aquele Bitcoin existe, de fato aquele Bitcoin foi transferido de uma carteira para outra, e a rede do Bitcoin ela tem se tornado gigantesca cada vez mais, ela tem realmente se desenvolvido muito, e isso faz com que as pessoas queiram participar desse ecossistema, sabendo que a infraestrutura do Bitcoin antes tão pequena, hoje tem crescido mais e se tornado mais robusta. Segundo, Bitcoin como investimento que vai salvar muitos patrimônios. Muitas pessoas não entendem o verdadeiro motivo do Bitcoin. E o maior motivo dele é que ele é descolado da economia centralizada na qual nós estamos acostumados. O Bitcoin ele tem uma correlação negativa com outros investimentos. Ou seja, quando um ativo cai, o Bitcoin tende a subir. Isso faz com que muitas carteiras posicionem uma quantidade pequena em Bitcoin para salvar quando determinado movimento, ação no seu portfólio caia, o Bitcoin vai subir. E por que isso tem acontecido? A gente sabe que o Fed ou vários governos centrais emitem bilhões, trilhões de moedas fiduciárias de acordo com seus próprios cálculos econômicos, no qual nós não temos acesso. O Bitcoin, ele, pelo contrário, o Bitcoin ele é muito transparente. A emissão dele é equacionada através da mineração dos blocos. Então nós conseguimos saber quantos Bitcoins vão ter daqui a 2 anos. E os Bitcoins, a gente vai falar depois, ele é escasso. Isso faz com que as pessoas então posicionem suas economias procurando um investimento que, quando a economia quebrar, talvez ele salve muitos portfólios. Terceiro, as pessoas perguntam, mas não é muito tarde, não está muito caro? Bom, na verdade, de acordo com esse relatório da Grayscale, tem vários insights muito legais aqui, no qual eu vou trazer aqui para vocês um insight muito bacana, que é,
se 10% da capitalização do mercado de ouro viesse para o Bitcoin, né, o seu preço iria aumentar mais ou menos 30 mil dólares. A gente sabe que o Bitcoin ele tem tomado cada vez mais o espaço do ouro como reserva de valor, ou seja, um ativo que quando você segura, ele tende a aumentar ou manter o seu poder de compra. E o Bitcoin ainda ele está numa fase digamos, early adopter, na qual nós chamamos. Ainda assim é muito cedo para comprar Bitcoin. E por isso, vários investidores, vários pesquisadores e também aí, conselheiros financeiros, eles utilizam esse argumento para levar as pessoas para dentro do Bitcoin. A capitalização de mercado do Bitcoin ela ainda é muito incipiente. Acho que hoje está mais ou menos na faixa de 800 bilhões de dólares. E existem aí diversas teorias que se tantos por cento do mercado de estoque vier, né, para o Bitcoin e aumentar tanto o preço, isso de fato está acontecendo. Então é muito importante você falar para as pessoas na qual ainda tem dúvida se ainda é cedo ou é tarde para investir, você abordar sobre a capitalização do mercado ainda ser pequena e por isso ela ainda é tratada como um investimento de risco. Porém, quando a gente entra numa fase early adopter de um projeto de Bitcoin ou qualquer outro, a sua recompensa tende a ser bem maior, né, caso esse projeto dê certo. A gente tem várias informações, realmente várias visões de que a paisagem econômica precisa do Bitcoin por outros fatores que a gente vai falar mais além. Vou falar agora um pouco das qualidades que o Bitcoin que são únicas, qualidades únicas. Primeiro, o Bitcoin ele é independente. Isso é muito louvável do Bitcoin. Quando ele iniciou a rede em 2009, ele não tinha conexão com nada. Na verdade, o Bitcoin ele não entende muito bem o dólar. Nós precificamos o Bitcoin em dólar. Um Bitcoin vale a um Bitcoin. E por ele ser independente, ele então tem algumas relações na qual as pessoas procuram ele. Por exemplo, né, ele é inconfiscável, certo? Quando a gente tem um Bitcoin na nossa carteira, não tem como confiscar esse Bitcoin. Não existe poder central que vai fazer pegar esse Bitcoin de você, mas também, né, quando você perder esse Bitcoin, não vão ter poderes centrais ou técnicos que vão buscar esse Bitcoin para você. E essa qualidade de independência tem se tornado uma coisa muito linda no Bitcoin, porque diversas economias emergentes estão utilizando o Bitcoin como sua forma de principal valor monetário. Por exemplo, a Venezuela. Na Venezuela teve uma hiperinflação absurda, né? O peso venezuelano não está valendo nada, mas o Bitcoin lá era utilizado em comércios, as pessoas transacionavam Bitcoin, e pelo fato dele ser independente, não tem como o governo parar. E é por isso também que o preço do Bitcoin cresce dia após dia. Não existe poder central que vá parar essa moeda. Ela é muito forte e a independência dele está trazendo não só uma dependência financeira das pessoas, mas também do comércio, da indústria, em geral. É isso. O Bitcoin ele é escasso. Isso você já deve ter ouvido, né? Porque vão ter somente 21 milhões de unidades a serem mineradas até aproximadamente 2141, 2142. E pelo fato dele ser escasso, hoje nós temos em circulação mais ou menos 18 milhões e 600 mil unidades de Bitcoin, mais ou menos. Pelo fato de ser escasso, não dá um Bitcoin por milionário. E tem essa corrida do ouro de empresas, pessoas, famílias, atrás desse ativo que ele é tão escasso, matematicamente comprovado e computacionalmente também. Isso pelo processo de mineração. Quando um bloco ele é minerado, ele é emitido então bitcoins novinhos em folhas, que no começo da rede eram 50 bitcoins por bloco. Depois do primeiro halving, que é um efeito programacional, né, da rede do Bitcoin para dividir a emissão pela metade. Depois de 4 anos foram 25 bitcoins, depois de 4 anos 12,5 bitcoins, depois de 4 anos 6,125 bitcoins, na qual é hoje. Se você minerar um bloco, conseguir minerar um bloco, você vai ter essa recompensa. E cada vez, né, que vem vindo os halvings, ele vai diminuindo a sua emissão, freando a sua emissão, né? Isso a gente chama de arquitetura deflacionária. Enquanto vários poderes centrais emitem cada vez mais moedas, né, para pagar dívidas, para levantar empresas, o Bitcoin ele tem um design deflacionário, ao contrário dos poderes centrais. Isso faz com que a moeda seja cada vez mais cara dia após dia.
O Bitcoin, ele é verificável. Isso é uma propriedade também única dele, por quê? Todas as pessoas podem verificar as transações que acontecem na rede. Se elas vão ser declaradas por certas pessoas, a gente não tem como saber, né? Ou seja, ela é uma rede pseudo-anônima. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma carteira e eu envio, né, para você bitcoins. Eu posso declarar, né, através do Facebook, no Twitter, e falar, ó, essa hash, essa transação é minha, eu enviei bitcoins para tal pessoa. Eu posso fazer isso. Ou eu posso ficar totalmente anônimo e somente enviar e não declarar nada. E pelo fato de ele ser verificável, é muito lindo. Por quê? Porque ele é um grande livro contábil. Nada mais, nada menos, o Bitcoin é isso. Ele é um sistema contábil extremamente verificado, livre e aberto para todos e escasso. E, como eu falei, várias propriedades que a gente tem aqui, únicas dele, fazem ele ser esse ativo tão procurado. Então, se você um dia quiser, quer verificar uma transação, etc., você pode pegar esse hash, essa transação, né? Hash, a gente fala daquela sequência alfanumérica que é gerada através das transações de Bitcoin e verificar num btc.com, num blockchain.com, que são sites que dão a cópia desse livro em tempo real. Então ele é verificável e a gente pode ver o que está acontecendo na rede a qualquer momento. No mundo inteiro, só é preciso ter uma conexão com a internet. O Bitcoin, ele é portável, ou seja, quando eu tenho uma grande quantidade de Bitcoin, eu posso carregar ele para onde eu quiser. Ou seja, eu posso ter 1000 Bitcoins e carregar ele para Dubai, para China, né? Então ele é muito portável, a gente consegue carregar isso de uma forma muito fácil, ou através de um pendrive, ou de uma sequência mnemônica que chama, que são 12 palavras que dão acesso total à carteira, certo? Então esse também é uma propriedade única do Bitcoin, ele é extremamente portável. Agora, a última propriedade única dele é a divisibilidade. O Bitcoin, ele pode ser dividido em 100 milhões de satoshis, enquanto o ouro, o seu principal concorrente, é difícil, né? Quando você tem uma onça é muito difícil dividir ele. O Bitcoin você pode dividir ele em 100 milhões de unidades, na qual a gente chama de satoshi. E isso é uma propriedade muito interessante também, pois muitas pessoas perguntam, mas eu tenho que ter uma unidade inteira de Bitcoin? Não, você pode ter satoshis, frações de Bitcoin, e assim começar a construir, né, a sua carteira comprando pequenas quantidades de Bitcoin. E qual seria o público que está mais suscetível ao comprar Bitcoin? Muitas pessoas acham que são pessoas jovens, descoladas, né, que vão comprar Bitcoin. Mas, na verdade, um estudo feito pela Grayscale informa que não são essas pessoas que estão mais suscetíveis a comprar Bitcoin. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns dados. Então, segundo esse reporte, as pessoas que mais estão suscetíveis a comprar Bitcoin são, em sua maioria, pais, 70% são pais, middle age, ou seja, têm a idade entre 40 e 60 anos, vivem em áreas suburbanas da capital e têm uma renda maior que 100 mil reais, ou no caso lá nos Estados Unidos, mais que 100 mil dólares por ano. Essas são as pessoas mais suscetíveis a comprar Bitcoin. E agora eu vou mostrar umas coisas bem legais aqui, ó. Dessas pessoas entrevistadas, dessa pesquisa, 83% ficaram motivados a comprar esse ativo porque souberam que eles podem comprar pequenas quantidades do ativo. Muitas pessoas acham que tem que comprar um Bitcoin inteiro, como eu falei com vocês, né? 79% dos investidores ficam intrigados com o potencial no longo termo do Bitcoin, ou seja, comprar para daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos segurar o ativo, né? 75% dessas pessoas gostaram, né, da ideia que o Bitcoin é finito. Então, isso é uma coisa muito legal, um gatilho muito importante para falar. O Bitcoin é finito, as pessoas ficam assim, eu quero meu pedaço desse bolo. E 42% gostam tanto do longo quanto do curto prazo também, né, para comprar o Bitcoin. Então, essa é mais ou menos, né, o perfil de pessoas, quais são suas curiosidades. E um dado muito legal também dessa pesquisa é que eles utilizaram, perguntaram para as pessoas, mas por que você não compraria, ou assim, etc. Eles falam que, na verdade, a principal fundação para fazer essas pessoas comprarem Bitcoin é a educação. A educação como fundamentação teórica para eles adquirirem e dar um primeiro passo para comprar o ativo.
Isso é muito importante, porque muitas pessoas acham segurança é tecnológica, mas na verdade não. A segurança que envolve é de conhecimento, saber o que você está comprando, saber quando vai dar um potencial crescimento, também chamar a atenção do halving, né? Então são coisas muito importantes que os investidores estão suscetíveis, né? Então ensine as pessoas para trazer elas para o seu lado. Elas vão ficar muito gratas, você vai abrir a mente delas. Eu falei um monte de propriedades únicas do Bitcoin, né? Então a educação como fundação, isso é muito importante. Olha que interessante como o setor privado está se posicionando, né? Aqui na Grayscale, no report, eles foram atrás de várias empresas também perguntando, né, quais são o posicionamento deles sobre criptomoedas e blockchain, e dessas empresas, 34%, né, responderam que já estão desenvolvendo soluções baseadas em blockchain ou já tem alguma forma de criptomoeda em seu portfólio. Então eles citaram aqui a Deloitte, o JP Morgan, o Deutsche Bank, a Fidelity, né? E muito interessante também é a IBM. A IBM separou um capital de 200 milhões de dólares para desenvolver aplicações baseadas em blockchain para, enfim, diversas coisas. Um muito conhecido é a Hyperledger, que é um sistema de blockchain para supply chain, cadeia de suprimentos. Então grandes empresas, setores privados já estão se posicionando ou desenvolvendo tecnologias ou comprando o ativo como forma de proteção de patrimônio. Também tem várias outras que eles, do setor público, né, o interesse do setor público ao comprar Bitcoin, como por exemplo, né, os Correios dos Estados Unidos, as Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso é muito interessante porque quando o setor público começa a posicionar parte do seu capital, dos seus esforços, do seu conhecimento para o mundo de moedas digitais, blockchain, criptomoedas, você sabe que grandes coisas começam então a ser estruturadas. Significa que o poder público está querendo se posicionar porque aquilo é muito importante. Realmente, a blockchain é a nova internet, a internet do valor, onde a gente não transaciona informação como foto ou textos, mas é transacionado valor. O que pode ter valor? Muita coisa. Dinheiro, ideias, cadeias de suprimento, propriedades intelectuais e muita coisa. E eu trouxe aqui para vocês, né? Sempre quando eu falei daquele portfólio 60-40, então, o que aconteceria se nós botássemos 5% desse portfólio, né, em criptomoedas? Olha só que interessante e olha que argumento para trazer investidores, para trazer pessoas que queiram, ter interesse em Bitcoin a investir no seu negócio, ou fazer trade, ou comprar o Bitcoin. Então, nesse portfólio 60-40, digamos que num ano seria um cumulativo de, né, segundo aqui a representatividade histórica, 40% de retorno. Se, né, essa pessoa, esse investidor, botar 5% de criptomoedas em seu portfólio, teria subido por um total de aproximadamente 70% aí de retorno líquido em um ano. Então olha o que 5% de criptomoedas faz num portfólio conservador. Esse é um excelente argumento em que as pessoas começam a trazer sua atenção para o Bitcoin. Porque elas não precisam comprar todo o seu patrimônio Bitcoin. Mas se elas alocam determinadas quantidades, né, para o seu portfólio, ela pode ter grandes retornos utilizando o Bitcoin como meio. Bom, agora para finalizar, né, como investir em Bitcoin? Isso é muito importante, né? A gente falou de tantas propriedades, de retornos, etc. E eu vou falar agora como investir em Bitcoin. Bom, o jeito mais famoso e mais rudimentar é você tendo uma carteira de Bitcoin e comprando de uma pessoa o Bitcoin, de um P2P, de um APC. Esse é o jeito, né, que começou lá em 2009, 2010, onde as pessoas se encontravam em praças de Nova York para transacionar Bitcoin. Um Bitcoin valia, digamos, $40, a pessoa dava o dinheiro, né, e ela ia lá, e o que acontecia? Transferia para sua wallet. Esse é o jeito mais clássico. Segundo, acessar, né, através de uma exchange, um livro de ofertas, na qual é a Guplex, certo? Então, as pessoas fazem uma conta numa exchange, e carregam a sua conta com reais ou com alguma outra coisa, né? E assim elas conseguem, então, aí investir e comprar os bitcoins através de uma exchange. Beleza, e também tem um terceiro, que é através de fundos de investimento, que esse é o clássico, né? E o quarto, que é produtos alternativos. Como assim, produtos alternativos? Bom, se você não quiser investir em Bitcoin ou em outras criptomoedas, você pode comprar estoques, ações de empresas que trabalham indiretamente com Bitcoin. Por exemplo, a Nvidia. A Nvidia ela é a maior
fabricante de placas gráficas do mundo, na qual ela produz essas GPUs que nós chamamos, que é utilizado para vídeo, mas também para mineração de criptomoedas, no caso da Ethereum. Então você pode investir em estoques, em ações, que é, né, o que ela carrega, ela faz a tecnologia do Bitcoin, né, funcionar. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. E é muito importante ele, porque agora vocês vão começar a ter argumentos, saber um pouquinho mais do mercado, aí para apresentar para as pessoas que não sabem, ou para as pessoas que querem ter mais confiança em saber, né, o que é o Bitcoin, o que é a tecnologia. Porque, como eu falei para vocês, a educação ela ainda é a fundação disso tudo. Quando as pessoas sabem um pouquinho mais, elas têm mais confiança, mais segurança. Tchau!